E sobre os trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, conversamos agora com o deputado federal Duarte, do PSB do Maranhão, um dos integrantes da comissão. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Jornal da Jovem Pan. Fiquei muito feliz, estava aqui acompanhando e vi vocês falando sobre a relatoria do nosso projeto, que busca atualizar a nova lei de plano de saúde. Estamos aqui para falar sobre esse e também sobre a CPMI. Com certeza, nos próximos dias ainda falaremos muito a respeito dessa proposta que agora vai ser discutida em audiências públicas. Mas o assunto agora é outro, é mais ainda politizado, né, deputado? Temos então já amanhã, na próxima reunião da comissão, o primeiro convocado a ser ouvido, que vai ser o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que tem tudo a ver com aquela estratégia já adotada pela comissão por meio do plano de trabalho de priorizar aquelas investigações, aquelas oitivas que antecederam os atos de 8 de janeiro, a partir do segundo turno das eleições. Quais são as expectativas do senhor em relação a esse depoimento que deve acontecer amanhã, de Silvinei Vasquez, e também nos próximos dias? Olha, é um novo momento, a nova fase da CPMI. Após a aprovação de dezenas de requerimentos, agora começamos com as oitivas. E a oitiva do Silvinei é muito importante, porque traz à luz, traz à evidência para provas concretas do envolvimento do ex-presidente, do envolvimento do Silvinei com atos antidemocráticos, inclusive no dia do segundo turno, quando a Polícia Rodoviária Federal, um órgão público, um órgão federal, foi utilizado para criar obstáculos para que aquelas pessoas que iriam realizar o seu direito de votar pudesse ter algum tipo de prejuízo. Além disso, é bom destacar que antes da prática dessa ação, o Silvinei ele tem um envolvimento direto, familiar, com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem também uma ligação partidária, filiado ao PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, fez campanha através das redes sociais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é amigo íntimo do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do DF, o Anderson Torres. Então, são várias provas, provas concretas, inquestionáveis de que há um envolvimento. Não há dúvida de que houve uma tentativa de golpe e o ex-presidente e aqueles que rodeiam não tiveram ali a capacidade, graças a Deus, de dar um golpe de Estado. Mas esses fatos, eles existiram. E essas oitivas, elas se fazem necessário para poder tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos. Por exemplo, o Silvinei, ele foi secretário em São José e foi acusado em um processo envolvendo policiais que espancaram um frentista num posto que se recusou a lavar viaturas da Polícia Rodoviária Federal perto da bomba. Então, essa prática de agressão, essa prática criminosa, já faz parte do histórico do Silvinei. São dezenas de processos, processos administrativos, processos criminais, e todos esses processos formam um histórico que retrata a conduta do Silvinei, que é uma conduta explosiva, uma conduta de tentar a qualquer custo fazer com que a sua vontade, a sua ideologia se sobreponha à lei. Então é muito importante essas oitivas até para que nós possamos tirar algumas dúvidas e avançar nas investigações. Agora, o senhor, por exemplo, deputado, apresentou requerimentos pedindo o compartilhamento de dados de redes sociais, de Big Techs, porque há uma crença quase que geral, inclusive do senhor, de que as redes tiveram uma participação importante na divulgação das manifestações que culminaram nas invasões e na depredação no dia 8 de janeiro. Ou seja, há uma participação relativa de redes sociais antes dos ataques, durante os ataques e depois dos ataques também. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? Deve haver algum tipo de responsabilização? Haverá algum tipo de dificuldade, o senhor acredita, para conseguir essas informações, deputado? Olha, dificuldade não há, até porque as redes sociais, as plataformas digitais, essas empresas privadas que prestam esse serviço e lucram bilhões em nosso país, elas possuem a seu dispor uma série de estruturas que controlam essas informações. Eu não diria a atuação direta dessas redes,
mas eu diria que essas redes, essas plataformas têm condições de repassar informações sobre quais são os grupos que foram utilizados, quais foram os materiais que foram divulgados, quem divulgou, com a intenção, desde quando, porque todos os convites, se não todos, a ampla maioria, foram feitos pelas redes sociais, até grupos no Telegram, grupos no WhatsApp, através das redes sociais, chats secretos. Então, essas informações, elas são importantes, até porque o nosso objetivo não é realizar um desgaste na oitiva desses sujeitos que, de algum modo, foram influenciadores, de algum modo, influenciaram para a prática dos atos antidemocráticos. Mas, a partir do momento que a gente, através das plataformas, tem acesso a essas informações, é importante para que nós tenhamos provas inequívocas para instruir as investigações da CPMI e fazer com que aqueles que descumpriram a lei possam ser punidos. Para ficar ainda mais claro, a partir do momento que as plataformas, como, por exemplo, o YouTube, elas identificam que alguns sujeitos também monetizaram, ganharam dinheiro com os atos do dia 8, a gente consegue identificar quem está por trás daquele ato, quem tem um interesse por aquele ato e por qual razão esse interesse. Então, esse requerimento, eu fui o único deputado que fiz requerimentos com esse objetivo, exatamente porque eu entendo que é uma forma menos desgastante e mais incontroversa de ter acesso a essas informações de quem instigou, quem mobilizou, quem de algum modo financiou os atos do dia 8 de janeiro, e não só do dia 8 de janeiro, mas também os atos preparatórios que antecederam o dia 8 de janeiro. Agora, deputado, voltando a falar justamente dessa estratégia da comissão de investigar os fatos praticamente na ordem cronológica com que aconteceram, nós tivemos nas últimas reuniões, na semana passada, a base governista bastante empenhada e alguns requerimentos de convocação de autoridades ligadas ao governo acabaram não prosperando. A relatora, Elisiane Gama, explicou que não neste momento, mas que com certeza lá na frente, seguindo essa cronologia dos fatos, essas pessoas serão movidas. Podemos ter, então, a expectativa de que todos serão movidos? Com absoluta certeza, até porque eu também quero ouvir. Eu fiz o requerimento, por exemplo, para que o G. Dias possa estar presente e prestar esclarecimentos. Eu não concordei com a ausência do G. Dias na Comissão de Segurança Pública, a qual eu faço parte. Quem não deve, não teme. Quem defende a verdade, quem está do lado da verdade, muito menos. Então, não tem o que temer. Eu fiz o requerimento para que ele esteja presente. No entanto, é importante, e é que eu falo como advogado, como jurista, que entende do processo penal, do Código de Processo Penal, que é o que estabelece as regras de procedimentos como a CPMI, que é importante obedecer uma lógica, uma regra. A gente não está ali para convidar, para convocar sujeitos simplesmente para gerar uma exposição, um desgaste. Vou dar um exemplo muito claro. Falam muito da convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento eu não vejo nenhum sentido, não tem razoabilidade de convocar o Bolsonaro nessa oportunidade. Talvez se fará necessário nas últimas semanas da CPMI, mas convocar agora não tem lógica alguma. O que a gente já sabe, todo mundo sabe, está na mídia, está nas redes, foi veiculado aqui na Jovem Pan. Agora é importante ouvir o Silvanei, ouvir o Anderson Torres, ouvir o general Heleno, o Braga Neto, ouvir o Mauro Cid, para tão somente depois ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma forma, o ministro da Justiça, Flávio Dino, será convocado para prestar esclarecimentos na CPMI. Ricardo Capelli, da mesma forma, estarão presentes, mas não agora. Então, a oposição ela é muito imatura, porque parece aquela criança birrenta que, quando aquilo não acontece no tempo e na vontade que eles desejam, começam a alegar que está tudo errado, que é uma perseguição, e não é o que está acontecendo. Eles serão convidados, serão convocados, mas não agora. Nesse momento é importante a gente perceber quais são os atos preparatórios. Exemplo, o Silvanei. Por que o Silvanei? Porque no dia do segundo turno, ele organizou, mobilizou, coordenou uma série de ações claramente discriminatórias. Porque a PRF agiu nas rodovias no Nordeste, no Norte, que lá, segundo os dados do primeiro turno, estão a maioria dos votos do presidente Lula, e não fez o mesmo
procedimento em outras áreas do país. Está claro que é discriminatório, está claro que é um ato onde ele usa o poder que tem para beneficiar os seus em detrimento dos outros. Sim. E por que ele primeiro? Porque ocorreu no dia do segundo turno. Sim, da mesma forma vai acontecer no dia 12 de dezembro, quando atos antidemocráticos aconteceram aqui em Brasília e nenhuma autoridade do DF agiu. Sim, até chegar, claro, no dia 8. Desculpa cortá-lo, mas infelizmente hoje Nada, o jornal perdão. é mais curtinho, o nosso tempo acabou. Obrigada pelas informações e por adiantar algumas expectativas a respeito da comissão, que terá uma outra, não segunda, mas uma outra reunião nesta terça-feira. Bom trabalho para vocês, boa semana, boa noite. Volte outras vezes. Eu que agradeço o convite, convido todos vocês a acompanharem a reunião de logo mais, amanhã, às 9 horas da manhã, e também de quinta-feira. São 2 reuniões essa semana da CPMI, com certeza será um grande prazer contar com a audiência de todos vocês. Acompanharemos, com certeza. Obrigada, deputado.